Salve, salve BahiaCasters, estamos aqui conectados ao vivo a partir desse momento no nosso canal BahiaCast. Você já sabe, você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode comentar e dar like. Essa é uma noite muito legal, então em nome de toda a equipe do BahiaCast, sem muitas delongas, olha lá o retorno lá, vamos nessa, cabeça já ajeitou ali, já mutou o retorno, vamos nessa. Você já sabe, né? Se você considerar apoiar o nosso canal, você não vai estar apoiando somente o BahiaCast, você vai estar apoiando a narrativa, né, a história de todas as pessoas que já passaram por aqui, que estão passando e que ainda vão passar. Pessoas que fazem da nossa cidade, a Roma Negra Salvador, um lugar único, singular e plural. Então, em nome de toda a equipe do BahiaCast, que é Walterson Cabeça na direção técnica e também Jorge Bill na direção geral do programa, além de mim aqui à frente das câmeras, sempre com convidados muito mais do que seletos, no melhor sentido da expressão, a gente, sem mais delongas, sem muitas delongas, vamos apresentar esse bate-papo musical dessa noite com um ser humaninho da melhor qualidade, que é cantor, compositor, instrumentista e outras cositas mais que ele vai falar pra gente tudo hoje, o nosso Céu Fernandes. Ô, meu lindo, meu xará, coisa boa estar aqui com você hoje, viu, cara? Obrigado pelo convite. Eu já vim ansioso ali pra gente bate-papo, te reencontrar depois desse tempo tão pesado que a gente passou, né? É verdade. Que bom que a gente tá aqui, tá saudável, que bom que a gente pode bater esse papo, que bom que a gente pode, de um certo modo, influenciar as pessoas. Sim. Esse lado bom. Com Obrigado certeza. pelo convite. E falar de coisas boas, né? Acho assim que essa perspectiva de ter uma noite de falar de coisas boas, com música e tal, a gente tá muito feliz de poder compartilhar esse momento com todo mundo que estiver vendo agora ou a qualquer tempo. Então, vamos aos reclames dos nossos anunciantes aqui, o doutor Enzo Querino, do Querino Odontologia Especializada, muito legal, tem vídeo especial essa semana. Sampaio Sabores, ali na República de Brotas. Vamos lá, Cabas. A Zion também, do nosso marketing digital. E também, vamos lá. Carpon, exatamente, eu estou vestindo o Carpon hoje aqui, estou bonito, a Carpon me deixou bonito aqui, ó. Um abraço a Felipe, a Diego também. Copo Cheio, Empório de Bebidas também, sempre fazendo essa presença aqui para a rapaziada, muito obrigado. É isso aí. Céu Fernandes, como você colocou muito bem, que alegria, né, velho? A gente poder se ver depois de tudo isso, cara. Coisa boa, coisa boa. A gente tem uma história, né, de música baiana, da nossa cultura, e se reencontrar depois desse tempo, para voltar ao que a gente mais ama fazer, é bom demais, é bom demais. Céu, eu vou começar quebrando o protocolo, tem um roteiro aqui do meu diretor, ele é casca grossa, Mas, cara, pelo nosso pertencimento, assim, sabe, de muitos anos, dividindo palco, juntos, né? É muito evidente que você, e toda a sua família, sim, né? Sim. São pessoas muito espirituais, sempre foram, né? Então, mesmo a gente fazendo aqui um retrospecto da sua história no começo como artista, sim. Antes, né, dessa nova perspectiva, mas pra mim não mudou nada. Com Eu já certeza. queria dizer isso, porque vocês, que bom. Você, Saulo, João, até uma irmã de vocês que eu encontrei uma vez, que a gente falou justamente sobre isso, ela falou assim, poxa, tal, e eu, enfim, isso. É uma alegria, um sentimento verdadeiro de pertencimento, viu? Porque vocês são pessoas realmente espirituais, então a gente está feliz. Coisa boa, eu que agradeço. Conte aí do começo. A gente tem essa bagagem, né? Minha mãe que é a fonte de tudo isso, né? Meu avô, a história da música na nossa casa vem de meu avô, que era seresteiro. Então a gente cresceu ouvindo bossa nova, a gente ouvia aquelas serestas, aqueles bordões de violão, né? Então eu tive esse lado musical do meu avô, pai da minha mãe, que, claro, tinha que ser um negro, né, na família, e a gente recebeu essa influência. Um tio meu chamado Bosco, que também é da parte de mãe, ele foi um pai para mim e foi o que começou essa questão musical na questão baiana, né? Cantor de trio elétrico lá em Barreiras, interior da Bahia, então nos deu isso. Fora isso, a questão de mais espiritualidade veio da minha mãe, que se converteu quando ela estava grávida de Saulo, então eu cheguei 4 anos depois já nessa bagagem. Minha mãe sempre criou a gente, educou a gente em meio a louvores ali, ouvindo sempre no som dela. Acho que minha mãe tem anos de evangelho, assim, ela não sabe muita coisa da Bíblia, mas bota um louvor, ela fica ali, ela se emociona e chora, então a gente cresceu. Então, de um certo modo, essa origem nossa, por isso que a gente parece muito nesse sentido, por causa da nossa criação, né? Então,
A fonte foi essa, a música a gente pegou de meu avô, Lorival Fernandes, e essa questão mais espiritual da questão de minha mãe, de criação. Não estou me ouvindo, Cabas. E todo mundo nasceu lá em Barreiras? Na verdade, eu já sabia, mas você não sabia que... Não, eu nasci em Salvador. Sim. Né? Meu pai e minha mãe moravam em Juazeiro, onde eles tiveram as 3 meninas, né? Sheila, Silvana e Shirlane. E aí eles tiveram um certo conflito. Minha mãe foi para Barreiras, e grávida de Saulo, e meu pai foi em seguida, e eles reataram lá e decidiram morar lá um tempo, e depois foram para Salvador, que aí eu nasci em Salvador. Saulo de Barreiras, você é daqui de Salvador? Sou de Salvador. Mas sempre voltava para Barreiras, sua infância? Eu passei minha infância praticamente toda lá. Eu fui morar lá eu tinha 6, 7 anos, mais ou menos, aí voltei só com uns 15. Então a fase mais específica ali da minha infância foi em Barreiras, foi interior, que é bom demais, né? Você andar descalço, você fazer tudo. E tudo era música, tudo era roda de música, tudo era bate-papo, tudo vamos juntar. Então tem vários tios que cantam, vários primos que cantam também. Todos que herdaram isso do meu avô. Sim. Mas aí quando foi que você pensou nessa perspectiva profissional da música? Vou viver disso. Sim, eu demorei um pouco na questão musical. Saulo ele saiu de casa com 14 anos para viver de música. Ele está completando agora 30 anos, cara. Ele saiu de casa para viver especificamente disso. Eu sempre fui aquele menino ali afinado, aquela criança afinada. Meu avô dizia que eu ia ter uma grande extensão de voz, mas eu não tinha música como uma profissão, porque eu recebi do meu pai o encargo de ser jogador de futebol. Era o Você sonho jogava dele. mesmo? Jogava. Eu cheguei a passar no Bahia, cara. Quase que eu fico no Bahia, que era meu sonho, jogar no Bahia. Mano, chega a olhar feio, que era Vitória. Mas era um sonho do meu pai, que ele quis imputar isso a mim. Então, até os meus 15 anos... só me via como jogador de futebol. Achando que ia ser jogador. Que eu achei que era jogador. Saulo, por sua vez, sempre me puxava, ele sempre tocava uma música comigo e sempre dizia, cara, você canta, você tem talento, você tem uma habilidade, mas eu meio que ignorava. Era como se fosse um filho dele, né? Que ele me chamava, botava uma roda de música, chamava os amigos, olha como ele canta, né? Aquele orgulho. Mas ficaram aquelas sementes, né? E aí com uns 15 anos eu fiz teste no Bahia, passei, mas eu era 3 meses mais velho, eu acabei não ficando depois. Aquilo já foi uma frustração. Recebi proposta para jogar no Botafogo do Rio, que também era meu time do coração. Só que aí eu comecei a amadurecer e vi que realmente aquele não era o meu sonho, mas era o sonho do meu pai. Sim. E foi aí que eu decidi, falar, isso aqui vai ser um hobby, vai ser bacana, mas não vai ser a minha profissão, não vou viver disso. E fiquei firme nisso, nunca pensei em voltar atrás. Aí aos 18 anos que eu comecei a despertar para a música, eu juntei com uns amigos que eu cantava, e aí aquela febre de pagode na época, eu montei uma bandinha de pagode com os amigos, banda de escola assim, não foi muito para frente. E aí quando eu fiz os 19 anos eu comecei, falei, agora eu vou me dedicar realmente, eu vou estudar. Voltei a ouvir tudo que eu tinha ouvido ao longo da minha infância, de MPB, de Djavan, estudar. Passei um ano internado nisso, e aí foi o período em que Saulo estava migrando da Chicafé para a Banda Eva, né? E aí eu fiquei sabendo, estava tendo testes para entrar na Chicafé, e aí pedi a Saulo para ele conseguir para mim o playback do disco, para eu só colocar minha voz. Aí ele me levou no estúdio, a gente gravou, me lembro dessa cena, a gente gravou 5 faixas, e na época eu não tinha essa questão de cantar axé, né? Porque cantar é um dos ritmos mais difíceis, cara. A métrica, né? Música de trio elétrico é muito difícil. Tem a manha, né? Tem que ter a manha. Então, além disso, as músicas estavam nos tons dele, né? Então, que é um tom mais grave. Então, eu gravei, mas tinha uma música que era na minha onda, que era música romântica, chamada Bobo Apaixonado, que é de Adelmo Cazé, que teve até aqui, eu vi o podcast dele. E eu me lembro que a gente gravou 4 músicas, ficou ali meia boca, mas quando chegou em Bobo Apaixonado, Saulo falou, cara, você é acostumado a cantar música romântica, então o que você fez aí já dá pra você ser aprovado, mas dê tudo nessa música aí agora, fecha o olho e cante, a gente não tem mais tempo, se você desafinar vai ficar desafinado, e lança aí. E aí eu fechei o olho e cantei, era a música que eu gostava, né, do disco assim, que eu mais ouvia. E cantei, quando eu abri o olho, ele estava chorando, acabando de chorar. Falou, cara, meu Deus, coisa linda, você é o melhor, e me abraçando.
E aí mandamos lá pro Eva na época, né? Que a Chicafé era uma banda do Eva, do grupo Eva. Sim. Aí Jeffrey ouviu, que era o empresário, mandou uma mensagem para mim 2 dias depois, falando que a gente precisava ter uma reunião para definir contrato já, porque eu fui aprovado. E graças a Deus. Aí fiquei na Chicafé cerca de 11 anos, mais ou menos. E foi minha escola, foi a banda que eu me desenvolvi como artista, que eu aprendi. Tudo foi muito rápido. No primeiro carnaval eu já ganhei como melhor banda do Carnaval de Tocantins, Carnaval de Barreiras. Foi tudo muito rápido. Mas foi um desenvolvimento, né? De um artista que estava ali começando, que tinha assim, um talento, mas estava precisando se desenvolver. Então, foi minha escola. Em seguida, saí da Chicafé, montei o projeto Casa de Mãe, que foi um projeto que estava ainda um embrião ali, mas acabou não tendo sequência. E aí que eu parei um tempo com a música. Aí estou voltando agora de 3 anos para cá com esse projeto, que agora Marcel Fernandes, né? A gente lançou o primeiro disco, Graça, Tambor e Cordas, que eu tô lançando tudo que eu aprendi, né? Na minha escola, né? Nesse disco, tudo da nossa cultura, da nossa arte, da nossa música, nossa linguagem. E tô na melhor fase da minha vida, assim. Mais experiente, mais tranquilo, mais sereno. Paizão. Paizão, pai de 3 filhos e, ao mesmo tempo, ainda aprendendo, né? Essa nova música, esse novo mundo digital, essa nova geração. Então, é uma fase boa, uma fase feliz que eu estou vivendo. Maravilha. Graças a Deus. Mas agora nessa nova perspectiva do louvor, certo? Assim, a gente tem vários exemplos de artistas que tocavam, vou usar essa terminologia que eu estou acostumado. Sim. Se eu estiver errando, você me ensina, certo? Que tocavam no mundo, certo? Né? E que a partir de determinado momento você fala assim, não, agora eu vou tocar para Deus. Certo. E aí, em caráter exclusivo. Por exemplo, até a gente tem aqui vários, né? Lazinho. Lazo, isso. Tem outros. A gente tem Nengo Vieira, isso, né? Isso, que isso. até um momento também tocava, mas aí depois ele só tocava pra Bola de Neve e tal. Isso. E eu lembro, inclusive, do dia que ele falou isso. Ó, agora, ele falando comigo, eu lembro, agora eu só vou tocar para Deus, tá? Né? E é uma linguagem que pra gente, pela natureza da música que a gente faz, ela é uma linguagem que é tão natural, pra gente é natural cantar o louvor. Sim. Né? Pra gente é natural. Mas pra o mundo não é. Sim. Então a primeira pergunta é, você toca em caráter exclusivo e pensa em se apresentar como artista somente para o louvor, ou você tem essa perspectiva de tocar em qualquer lugar a música que você faz para o contexto da congregação também? Sim. Deixa eu tentar te explicar, porque muita gente não... Podcast é bom porque não tem tempo, gente. Porque Armando está aqui, que veio comigo, para ele entender minha cabeça, demorou o quê? 1 ano, 2 anos? Foi bem demorado, né? Porque já se tem esse conceito, certo? De evangelho como uma separação. Sim, né? sim. Essa ideia de santo. Santo significa separado para um propósito. Então, se traz muito essa ideia de ter que se separar do mundo, né? Essa expressão mundo e tudo mais. Mas sendo bem direto e até duro, fica à vontade. Eu meio que abomino essa ideia, porque o Cristo que eu creio não veio nos separar, não veio nos dividir. Pelo contrário, ele veio para nos reconciliar, nos unir. Então eu jamais vou defender uma bandeira de separação. Eu, inclusive, não gosto, apesar de ter fundado uma igreja no bairro do Candial, apesar de, por um tempo, pastorear essa igreja, até que eu levantei outros líderes e hoje estão liderando. Apesar de tudo isso, eu não gosto de ser classificado como, entre aspas, evangélico. Ou né? gospel. Ou gospel. Por quê? Porque isso nos divide. Fulano é católico, fulano é espírita, fulano é de religião de matriz africana. Então, esses rótulos, de um certo modo, nos separam. Entende? E se usa muito desse conceito de agora eu estou fazendo música religiosa, né? Porque fazer louvor em si
Qualquer canção que você cite, que você queira falar para Deus é louvor, você sendo religioso ou não, cara. Sabe? Não tem essa exclusão. Mas se usa muito, eu estava batendo um papo com o Lucas agora, Lucas de Fiore, mandar até um beijo para ele, sim, Lodum. sim. Se usa muito até esse discurso, tá? Eu abri mão de um sucesso para cantar para Deus, né? E cara, eu não tenho esse testemunho. Eu acabei de dizer aqui, eu não abri mão de nada. Eu não olho para minha trajetória na Chica Fé, em casa de mãe, com vergonha, com esse conceito bem duro, era do diabo, era do mundo e agora era profano e agora é santo. Eu não olho dessa forma, porque eu sempre fui uma pessoa que quis um comportamento bom, sempre quis fazer o bem para as pessoas, né? Por conta da minha origem e tal. Então, eu não tenho esse discurso, eu não posso oferecer esse discurso, sabe? Eu não abri mão de nada, cara. Minha carreira não deu certo, eu fiz escolhas erradas, eu pensei em fazer outras coisas, beleza, tá tudo certo, não tenho frustração com isso, mas isso não me torna melhor que ninguém, tá? Isso não me torna superior a artista nenhum, como se eu tivesse Deus e ninguém tem, não, isso é muito ruim, isso é muito duro, sabe? Então, eu não gosto de rótulos, né? É claro que eu tenho uma mensagem hoje, que eu acredito que transforma pessoas, mas ela não precisa ser religiosa, ela não precisa ser preconceituosa, tá? Ela não precisa, ela pode reconciliar, ao invés de apedrejar, né? Pelo meu visual hoje, né, que é o contrário, eu tenho dread, que o sonho que eu tinha, barba, uso roupas africanas, então eu fui alvo de preconceito no próprio meio, né? Mas acabei, de um certo modo, sentindo o peso de religiosidade, né, que isso traz, de ferir uma pessoa. Então, eu não posso oferecer a mesma arma. Então, a minha arte hoje é uma arte de reconciliação. Eu falo da mensagem que eu acredito que é uma mensagem de graça, né, de um Deus que eu não merecia, de um Deus que presenteia e não pune, e ao mesmo tempo um Deus que quer se reconciliar com a humanidade, que quer se relacionar com a humanidade, independente dela, sabe? Então, essa é a mensagem que eu tenho. Agora, é só isso que eu vou cantar? Isso é um canto religioso? Cara, cada um vai identificar. Eu não vou botar rótulo, mas se alguém quiser botar, é da perspectiva de cada um, sabe? Mas tem questões que eu quero falar, por exemplo, a gente vai gravar agora dois discos, né? Um EP de 5 faixas, que eu quero falar sobre coisas da questão social. Esse EP vai falar de violência, esse EP vai falar da seca do sertão, esse EP vai falar de criança com câncer, vai falar de fraternidade, vai falar de racismo. Eu quero falar sobre isso. Isso não cabe num nicho religioso. Você concorda comigo? Então, essa classificação, de um certo modo, ela vai limitar a minha arte. Tá? Eu quero cantar Bob Marley, Redemption Songs, eu quero cantar Renato Russo. É só o amor, é só o amor. Qual o problema disso, cara? Pelo contrário, isso transmite algo para as pessoas. A mensagem divina, ela não está em artistas religiosos. A mensagem divina, ela está em todo lugar. Ela pode ser passada por qualquer um. Então, o difícil é enxergar Deus sem os seus óculos religiosos. Né? Eu acho que esse que é o problema. Você já escreveu isso numa música? Não? Eu vou salvar. Porque a gente limita Deus a um lugar, a um espaço, a um grupo seleto. E não, cara, não. Eu vejo Deus nos filmes, eu vejo Deus na natureza, eu vejo Deus em você agora. Seus olhos são lindos assim. Eu vejo isso, cara. Isso é sensibilidade. Eu acho que é isso que a gente precisa. Porque religiosidade, ela bota uma faixa nos olhos, diga só olhe para cá, só faça assim, só... Ela limita Deus a regras. Isso é muito danoso. Isso não liberta ninguém. Isso transfere uma prisão, né? Que legal. É difícil. Que legal. Tá vendo aí, gente, que aprendizado. Se vocês estão curtindo essa perspectiva aqui que a gente está trazendo no BahiaCast, né, com essa presença maravilhosa de Céu e de outras pessoas que já passaram aqui, vocês já sabem. Se inscrevem no canal, vocês ativam o sino, vocês valorizam essa história dessas pessoas maravilhosas que estão passando aqui, estão ensinando tanto pra gente. Então vamos que vamos. Você gostaria de materializar isso numa canção que você... Do seu repertório que eu comecei a conhecer hoje? Bora sim. Bora? Bora. Só pegar aqui para não bater. Fique à vontade aí, a gente vai ajeitando. Enquanto isso a gente vai fazendo aqui
todas as considerações aqui. Não, aqui tá rolando. Ele já tá ligado, né? Tem uma canção que chama Agora Eu Canto Que Você Me Ama. Sim, eu vi. Já ouviu essa? Essa música é uma história, como se fosse uma criança cantando. Essa criança, ela insiste em tentar provar para Deus o amor dele por Deus. Só que nessa caminhada ela acaba descobrindo que o que Deus quer, que ele espera, não é que a pessoa o ame, mas que ela aceite que é amada por ele, porque Deus é amor. Sim. Então eu não posso amar o amor. O amor não existe que eu o ame, né? O amor pede apenas que eu aceite isso. Isso confronta muito, né, o sistema religioso, porque se defende muito, né, a lei mosaica, amarás o teu Deus acima de todas as coisas, mas a gente não está mais debaixo de uma lei mosaica. Sim. A gente está debaixo de um Cristo que se entregou por nós. Essa canção fala disso, do amor dele por nós. Já vamos lá. Tentei compor uma canção do meu amor por você, mas você não deixou eu cantar. Não deixou eu cantar. Não deixou. Tentei até escrever poema, mas você não deixou eu cantar. Não deixou eu cantar. Não deixou. Pois a canção que você quer ouvir, não canto meu amor, mas canto seu amor por mim. E o que seu coração insiste em me revelar é que eu não posso mais te dar amor. Você já é amor, eu só preciso receber. Eu só preciso receber. Agora eu canto que meu Pai me ama. Agora eu canto que você me ama. Pois a canção que você quer ouvir, não canto meu amor, mas canto seu amor por mim. E o que seu coração insiste em me revelar é que eu não posso mais te dar amor. Você já é amor, eu só preciso receber. Sou eu é que preciso receber. Agora eu canto que você me ama. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja se vai descer. Geral aí no estúdio. Muito bom. Que legal, cara, emocionante. Cantor e baixista aqui, velho. Paulo, vergonha. Que nada, emocionante, muito legal, meu irmão. Muito verdadeiro. Isso é que é
foram experiências pessoais, né? Essas canções, elas não nasceram com o propósito de montar uma carreira artística. Eu não pensava nisso. Eu comecei a pregar, a falar sobre essa mensagem, sobre esse Deus amoroso. E a música era uma forma de fazer com que as pessoas assimilassem melhor o que eu estava falando. Então, a origem delas é uma mensagem, né? E aí virou, cara, tem mais de 50, 60 músicas nesse estilo. Comecei a compor de um jeito que eu nunca tinha feito antes. Tem até um episódio engraçado que a gente chegou no estúdio, né? Com cara de cobra, chegou pra mim, velho, tem uma guitarra aí. E Hilton, que é um dos produtores também do disco, ele é canhoto, e só tinha instrumento de canhoto lá. O que sobrou foi uma guitarra com a corda enferrujada, que não afinava mais. Ele falou, não, mas é isso aí que a gente vai fazer pré. Eu falei, tá bom, vamos fazer. E eu comecei a mostrar as músicas com a cara de cobra. Ele, não, essa aí não pode sair. Mostrava a música. Fechou. Quantas músicas vão ser? Vamos fazer com 12. Eu falei, tá bom. Cara, 30 músicas e claro, essa aqui não pode sair, essa aqui não pode faltar. Eu falei, cara, você vai ter que se decidir. Porque ele começou a gostar de todas, né? De um certo modo, ali tinha a minha escola. Porque apesar da letra ser uma letra dessa mensagem do Evangelho, a minha escola de Axé Music, a minha escola de trio elétrico estava toda ali, esse canto de tambor, essa coisa que eu isso amo é uma perspectiva tanto. legal, sabia? Que eu vi hoje, assim, dessa coisa de você manter essa força, essa musicalidade, né? Não só no título, né? Graça, tambor e cordas. Eu tenho várias canções para falar disso, inclusive. Mas uma linguagem percussiva, né? Cultural, como você falou, de pesquisa e tal. Ele teve aqui, você sabe, né? O Quarteto Percussivo teve aqui. Foi uma noite homérica, velho. Eles são maravilhosos. É uma coisa que eu também nem falei da minha história. Eu sonhava em ser percussionista também, né? E com 12 anos eu tocava no trio com o Saulo. Na época era repinique, não sei se você lembra, desse tamanho, não era nem repique, era repinique. Não era essa época, não. E era meu sonho, assim, não deu certo. Cobra diz que eu tenho pasta de alface. Mas eu acabei com esse canto, né? É isso que eu falo, mas no final das contas acaba, pelo menos de onde eu tô vendo, acho que muita gente deve reproduzir esse comentário, né? Sim. Você é uma linguagem musical que de busca mesmo, né? Exatamente. Mesmo que não esteja ali você tocando percussão no palco, mas aquela linguagem faz parte da sua criação artística. É uma coisa que Cobra falou, inclusive, cara, suas músicas já chegam prontas. Eu já sei a célula rítmica que eu vou colocar, porque ela já vem, ela é um canto percussivo, ela é uma coisa mais que a gente sabe que foi feita para isso. E não toco, mas o canto acaba sendo... Sim, e agregou demais. Eu amo a nossa cultura, né? Eu tive uma experiência divina há um tempo atrás. Estava rolando uma discussão entre religiões de matriz africana com evangélicos, porque uma certa igreja, que eu não vou citar o nome, estava usando aquelas linguagens, né? De tudo é demônio, tudo é satanás, tudo é isso. E uma mãe de santo acabou ouvindo um desses programas e acabou passando mal e vindo a falecer. Eu passei horas ali chorando em casa, vendo aquele vídeo, né? Acho que foi um vídeo no YouTube que eu achei. Chorando com aquilo e ao mesmo tempo sem entender por que eu estava chorando. E ao final dessas horas que eu passei ali chorando, eu ouvi uma mensagem divina. Eu vou levantar você para oferecer a eles um pedido de perdão. Para que eles saibam que eu nunca fui esse Deus preconceituoso que é anunciado. Ali, a partir daquele momento, despertou. Porque eu acabei adquirindo também um certo preconceito, né, por entrar num sistema religioso. Mas depois daquele dia, despertou. Eu entendi que eu não precisava me envergonhar do que eu fiz, né, da arte que eu quis fazer, que transformou a vida de pessoas também. E, de um certo modo, do som percussivo que eu sempre sonhei fazer. Aquilo ali despertou. Eu hoje, graças a Deus, frequento sou convidado em alguns terreiros para palestrar, para oferecer isso. A gente se conecta a respeito, a fraternidade e esse trabalho em si, ele também é construído com esse propósito. Por isso que a gente usa tanta influência. Sim, legal. A gente gravou uma música chamada Identificação, acho que você viu, que é um Ijexá, e o Ijexá é um ritmo do candomblé.
Eu, quando fui convidado para um terreiro a primeira vez, cara, eu chorei, falei, meu Deus, cadê o chão? Não tem um 4 aqui, não tem um 2, 3, 4, você não acha. E falei, como é que esse cara acerta? E uma mulher cantando, e como é que ela entra no começo? A gente vê a nossa origem e tal. E eu me emocionei, falei, cara, é isso. E quando a gente foi gravar, eu fiz questão disso, cara, eu quero fazer um Ijexá. O cara de cobra olhou assim, assustado, não é, eu quero fazer um Ijexá. E deixe de ser religioso chato, e eu quero inclusive convidar 2 percussionistas do candomblé, porque eu quero tirar um som original. Eu quero tirar um som paraguaio, não. Quero uma coisa bem original. Cara, a gente levou 2 meninos e eles tocando e a gente chorando. Eles começaram a chorar também, foi um momento maravilhoso. Que legal, velho. Essa quebra de protocolo, né, Serginho, que a gente tem que ter, cara. Que é tanta destruição, é tanta notícia ruim, e a gente ainda vai se autodestruir por conta de crenças erradas, por conta de divisão religiosa. Cara, isso é momento disso, é momento de se abraçar, é momento de se conectar, fortalecer um ao outro. Quando você fundou o ministério lá no Candial, como se chamava? Ele se chama Comunidade Revolução da Graça, né? Só para você entender, porque a questão de ser pastor foi uma experiência muito boa para mim, mas pastor é vocação, né? A pessoa já nasce com essa vocação, sendo ela querendo ou não, ela tem esse dom, né? De cuidar ali, de orientar. E eu nunca tive esse dom, e eu sempre reconheci isso. Mas tem outros dons, né? A Bíblia, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Um desses eu tenho. Eu sou daquele que eu abro uma comunidade. Não só, essa não foi a primeira, né? Já abri várias. Eu estabeleço ali a doutrina daquele lugar, e aí eu estabeleço líderes pastores ali para liderar aquele grupo, né? Então, o que aconteceu? Hoje ela existe, hoje é a igreja que eu frequento, lá em Lauro de Freitas, mas hoje eu não sou mais o líder, né? Eu prego às vezes, a gente também tem essa quebra de protocolo que eu inseri na igreja, esse formato muito fechado de roupa, de aparência. A gente toca músicas com a linguagem mais... 90% é repertório das músicas que eu fiz, né? Para ter uma linguagem mais específica. Sim. Cara, a galera assume o visual, a galera assume o black, assume... Pastor lá da nossa comunidade, Hélio, mandar até um beijo para ele. Ele chegou lá todo formal, cabeça raspada, ele é um negão, quase 2 metros de altura, lindo. E aí entendeu a mensagem, você vê que não é só uma mensagem religiosa, ele entendeu a questão... de que ele estava preso, e hoje o cara tá com um black gigantesco, lindão lá, influenciando. Então as pessoas já chegam também com isso, as pessoas se vestem com a sua origem africana, sem ter vergonha e sem achar que Deus é contra isso. Então é um ambiente muito agradável por isso. Fora isso, a gente insere canções que nessa linguagem do mundo, né, que eu detesto, né, mas classificam assim, que a gente acha que tem a ver com a mensagem. Por exemplo, a gente diz, o amor se fez me levando além, onde ninguém mais criou raiz, ancorou. Se eu sei que Deus é amor, isso aí cabe ou não cabe? Sim. Então são canções que a gente... Amor igual ao teu eu. Porque a mensagem que eu quero passar não é que você tem que mudar as coisas para enxergar melhor. Enxergue as coisas de outra forma. Tá? A religiosidade impregnada, ela vai fazer com que você seja um imã, sei lá, você detecte coisas ruins nas pessoas, entre aspas, pecado em tudo. Eu não gosto dessa mensagem. Eu quero incentivar você a ver beleza em tudo. É diferente. Veja Deus nas pessoas, ao invés de ver os erros das pessoas. Eu quero dizer que eu até gosto muito disso, me identifico muito com isso, né? Mas assim, e no panteão, vamos dizer assim, nessa coletividade de congregações que, na sua grande maioria, tem essa visão da proibição, de enxergar o ruim, como tem sido essa proposta vista? Você sofreu preconceito? Sim, sofro ainda, mas o que eu vejo de transformação nas pessoas que andam comigo e nas pessoas que me ouvem também falar, porque eu não estou falando nada de algo que eu faço sozinho, ou algo como ideia minha. Sim. Eu estou falando de algo que eu acredito que seja o evangelho genuíno, que o próprio Cristo fazia
né? Assim, sem dúvida. A classe que Cristo mais confrontou foi a classe religiosa, que criticava o fato dele comer com publicanos e pecadores, né? Então eu não quero ser a classe criticada por Cristo. Mas não é interessante que a grande maioria religiosa se esqueça disso, cara? Não Pois muito é, louco isso? pois é. Como é que você acha disso? Serginho, eu acho que é porque o evangelho não é uma mensagem intelectual apenas, é uma revelação divina. Então, se essa revelação não vier, o que para você é fácil, para outra vai ser difícil. Porque você entendeu, aquela pessoa não entendeu. E tudo parte também do que você ouve, do que você se alimenta. Se você cresce num ambiente de que não pode isso, não pode aquilo, sua roupa é isso, tudo é pecado, é tatuagem, você vai se tornar sensível a isso. Mas quando você sai desse ambiente e você ouve algo que, peraí, cara, Deus pintou aqui e me olhou de outra forma. E tem uma música que eu tô terminando, que a letra diz: aonde você estaria se não estivesse no céu agora? É uma pergunta que eu faço para Cristo. Será que você estaria num templo sagrado ou sentado em uma mesa como um pecador? Né? Como é que você olharia para mim se não estivesse no céu agora? Será que pelos meus muitos pecados ou pelo seu sangue, né, que me purificou? E eu faço esse questionamento. Então eu que recebi e creio nesse Cristo, eu preciso olhar pelos seus olhos, né, para que a humanidade seja amada por mim. Porque é algo muito simples, é algo muito claro. Você lê os evangelhos, você vai ver um Jesus comendo com pessoas que a sociedade afastava, oprimia, a sociedade religiosa da época que eu falo. Então é algo simples. Mas para quem tem uma religiosidade impregnada, é algo que não pode ser aceito. Por quê? Porque destrói tudo que eu tenho feito, de um certo modo. Desconstrói. Se eu baseei a minha vida e o meu sucesso nas minhas ações religiosas e você agora diz que não precisa nada disso... Pô, você tá quebrando minha banca, né? Você já viu aquela personagem do pastor? Como é o nome, Bill? Aquele pastor lá que estava no podcast? Pastor Arnaldo. Pastor Arnaldo. Você já viu? Não. Ele é um comediante que ironiza muito essa relação, né? Saiu da igreja e virou comediante. Certo. E aí toda a temática é ligada a essa coisa Sim. dessa relação que você falou. Tem um amigo meu que é lá de São Paulo, chamado Pastorzão, eu acho. Tem um Pastorzão que é um baixista, ele. E tem um também, eu acho que é do Rio, que ele imita esse ciclo pentecostal. Cara, eu me divirto. Esses caras, porque assim, às vezes é pesado. É pesado. Eu tomei um susto. Tem uma história, eu fui pregar no interior da Bahia, e ali o pastor me chamou pra gente comer um churrasco na casa dele, né, para as pessoas me conhecerem. Porque assim, eu tenho 4 livros escritos, escrevendo algumas séries, e a mensagem que eu carrego, tem muita gente querendo ouvir. Então, eu falei com a Armanda, a gente está segurando a agenda de pregação, porque senão eu pregaria todo dia hoje, né, no Brasil todo. Você tem convites todos os dias? Muitos convites, porque eu quero focar mais na questão musical. E criar meus podcasts, minhas coisas, meu trabalho. E depois eu vou até enviar, vou tirar mais algumas cópias, vou enviar para você os livros. Então por isso eu sou convidado. Quero, inclusive, você sabe, tá vendo aqui, ó. manda os seus livros pra gente colocar aqui, né, Bill? Aí, ó. Isso aqui é por excelência, é uma mesa muito ecumênica. Você tem, ao mesmo tempo, você tem o Queen aqui. Eu vi. Tem livro que tá chegando aqui também. Tem o do Leno Sacramento, que ele também autografou para mim, que ele conta a história ele foi baleado pela polícia, né? Sim. Ele teve aqui, foi um relato tão forte, né? Muito forte, uma bênção ter ele aqui. E tem o de Bárbara Carini, que não chegou ainda, chega acho que quinta, porque a gente não conseguiu a agenda, mas... Eu vou trazer para você. Será um prazer ter aqui pelo menos um livro seu aqui. Não, vou enviar. Compondo esse. Um primeiro para você e depois aí outros pra gente expor, né? Sim, então, aí você. Assim, a gente eu recebo muitos convites, tá? E por conta da mensagem, as revelações que eu trago, as pessoas querem ver isso. Então, tem isso. Aí nessa cidade aconteceu algo. O filho desse pastor, tinha aproximadamente 7 anos, 8 anos. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho um filho de 8 anos, Davi, Maria Clara, de 5 anos, e João Gabriel, que tem 3 anos. Casado há 10 anos com Carol, manda até um beijo para ela.
E eu identifiquei ele meu filho, né? E eu tava jogando bola com ele, brincando com ele, eu gosto muito de criança. E peguei a bola, e quando eu segurei a bola com a mão, eu tava com a camisa mais longa, ele viu minhas tatuagens, né? Tem várias aqui no braço. E quando ele pegou no meu braço, assim, e alisou meu braço, ele olhou, ele falou: pastor, você tem tatuagem? E eu falo o que agora? Eu pensando comigo mesmo: pastor, você vai pro inferno. Você tem tatuagem, não pode ter tatuagem, tem que ir pro inferno, apaga isso, pastor. Serginho, eu respirei, cara. Eu falei, porque na hora que ele falou isso, eu falo: cara, esse menino tem 7 anos, o que é que ele tá ouvindo na vida dele toda? Como é que ele vai se relacionar na escola dele? Como é que ele vai se relacionar com as pessoas com 7 anos, aprendendo a identificar os erros das pessoas e julgar e dizer que vai para o inferno? Imagina como é que vai ser o futuro dessa criança, que é o que acontece muitas vezes. Crianças, filhas de pastores, nas escolas, de 5 a 10 anos, são preconceituosas com filhos de religiões de matriz africana. Sim. Que é um absurdo. São ali bloqueios emocionais, são traumas que são colocados nessas crianças, cara. Isso é um absurdo. Então, quando eu olhei aquilo ali, eu falei: cara, eu preciso fazer diferente. Essas crianças precisam ouvir de outro Cristo, né? Inferno não é a mensagem. Porque tem essa coisa que a pessoa fala muito, né? Tipo assim, rapaz, eu sou, inclusive das próprias religiões de matriz africana, eu falei isso: pô, mas você só fala em demônio. A gente não fala em demônio aqui, você só fica falando de demônio. Pois é. Onde é que está esse demônio? Pois é, na verdade é uma boa arma de manipulação, né? O medo, né? Demônio, Satanás. Isso é histórico, né? Você sataniza tudo para estabelecer que a sua é a verdade, né? Que sua verdade é a que prevalece. Então é muito mais fácil. E aí entra interesse econômico, de blocos econômicos, tudo. Que é um racismo também escondido, né? Então sataniza-se tudo, né? Para quê? Para impedir o outro de ouvir, sei lá, uma outra mensagem. Então, de um certo modo, fique com o que eu tô ouvindo aqui, porque tudo que eu não falo é do inferno, é Satanás. Então se usa muito, é pecado, é demônio, é inferno. Então a minha pergunta é: essa é a minha mensagem? É desse grupo que eu vou fazer parte? É desse mesmo grupo que eu vou ser classificado? Você entendeu agora a origem de não querer rótulo? Entendi. De não querer fazer parte? Porque automaticamente, cara, se eu chego com esse discurso aqui, se eu chego com esse discurso de qualquer lugar, as pessoas vão olhar e vão dizer: eu não quero nem te ouvir, porque vai achar que você tem essa mesma mensagem. Eu falei para a Amanda, quinta-feira agora teve o lançamento, acho que foi sexta-feira, não foi? O lançamento da banda de João, né? João Lucas com Miguel e tô acompanhando lá. Espero que eles possam vir aqui também. Vão vir, né? Já tá marcado? Filhos da Bahia, coisa linda, cara. Miguel tá tocando muito. Eu fiquei impressionado com um cantor igual a Reinaldo, igual o pai, meu Deus. E João tá estudando percussão, bacana. E eu fui lá no show, cara. Sentei lá e tinha um cara lá, um coro, que já foi na nossa comunidade. Quando eu cheguei no evento, ele: pastor, com boca desse tamanho. E começou a gritar eufórico: que bom você tá aqui. Ó, eu fui lá na igreja dele, a mensagem dele é maravilhosa, vai todo mundo lá. Eu acho que esse cara também já tinha mamado. Sim. Mas ele bem empolgado, eufórico de eu tá lá, sabe? Porque a imagem que ele tinha é de um... Ele não fazia essa relação, Não fazia essa relação. E prestigiei, e a gente fez uma chamada de vídeo com o Saulo, que tá fora, pra ver ele ver, e se emocionou, e bacana. Cara, tava me relacionando com pessoas, tava lá, e vendo meu sobrinho, e quero ver o próximo show, que eu quero ser convidado, quero estar lá ouvindo você, quero ver Adão Negro. Então, bandas que fizeram parte da minha formação. Então, assim, se relacionar com isso. Mas se o meu rótulo é um pastor evangélico, ele estava em pecado, e não sei o que lá. Sim, entendi. Não tem nada a ver com isso. Eu defendo uma mensagem de relacionamento. Quanto menos julgamento, melhor. Você é livre para fazer suas escolhas, e eu jamais vou interferir nelas, entendeu? Mas se eu puder de alguma forma te ajudar, eu vou ter que te ajudar, agora te amando, te respeitando, considerando o que você quer fazer. Eu acho que isso é a diferença.
E é uma diferença brutal, né? Concordam? É uma diferença brutal. Eu chamo isso são paredes que a religiosidade constrói, que Jesus já tinha derrubado há tanto tempo. Infelizmente, tem muita gente que não se relaciona com Cristo por achar, pela divulgação dos que o representam. Isso é muito duro. Muito duro. Muito curioso, né? No mínimo curioso. Cristo não precisa de uma casa, Cristo não precisa de paredes, entendeu? Tudo isso foi quebrado, cara. Tudo isso, ele olhou para o templo, né, e disse, destrua isso aí, que eu vou reconstruir em 3 dias. Ele está falando do corpo dele, queria ressuscitar. Então, não tem nada a ver com prédio, não tem nada a ver com instituição, tem a ver com relacionamento. Deus agora é de relacionamento. A época dos templos de Salomão já passou. Deus agora é relacionamento. Então, é isso que eu quero defender, sabe? Por favor, não seja religioso. Sim, nesse sentido duro. Nesse sentido duro. Não é isso que eu quero. Então, é por isso também que eu não quero esses rótulos. Não posso pertencer a uma classe preconceituosa, uma classe que agride, né? Alguns árabes, né? Estado Islâmico, eles matam com bombas, né? Mas tem religiosos aqui que matam com palavras. E, sinceramente, eu preferia morrer com uma bomba do que com palavras que vão me matando aos poucos, vão me envenenando, entende? Então, desse grupo eu não posso fazer parte. E é até curioso você falar sobre isso, porque a gente está fazendo de tudo para trazer aqui uma jovem afegã que chegou agora no Brasil. Maravilha. Que ela está lá em Aracaju, uma amiga nossa da Nova Zelândia que movimentou céus e terra, conseguiu trazer essa menina, e ela chegou em Aracaju, e hoje a gente teve essa ideia de, vamos trazer a menina e tal. E ela fala inglês fluentemente, então a gente vai gravar o programa aqui com ela. Que e depois maravilha. A gente vai legendar e... A gente precisa desse outro olhar, né? É isso, e assim, qual é a reflexão que eu quero trazer para isso que você está falando aqui? Como casa, né? Quer dizer, um outro universo, mas ao mesmo tempo é a mesma problemática. Que é muita gente muçulmana dizendo, cara, esses caras que estão aí que tomaram o poder no Afeganistão não representam a gente. Não representam, exatamente. Né? Não representam a grande maioria. É um grupo específico, e aí, extremista. A mídia vem... E aí o outro lado vem, demoniza. Mas para muita gente tá todo mundo errado, exatamente. Aí tem esse receio. Que bom, tem que dar voz a esse povo, cara. E é muito fascinante que ela tenha vindo, porque imagine, cara, uma menina conseguir sair do Afeganistão. Eu tava vendo as fotos que a primeira vez que ela foi tomar um banho de mar, velho. Meu Deus do céu. Sabe? E é uma menina assim que, a gente quer... Primeiro, por ser uma mulher, né, que pode dar um depoimento sobre como era esse julgo, né, moral, que a mulher não podia, não sei o que e tal. Não era cidadã, a mulher não é cidadã, né? Nessa perspectiva muito talibã. Bom, muito bom. Enfim. Quero a data aí pro Pronto, com certeza. Então, hoje, se essa ideia com fé em Deus, a gente vai conseguir trazer ela. Show de bola. Enfim. Mas vamos ter interação, Cabas? Pronto. Vamos a algumas interações aí. Vamos nessa. Muita calma nessa hora. Então, Celso, muito obrigado pela sua participação. Cel, o que você, como cristão, acha de alguns líderes e igrejas muito dentro do governo, muitas das vezes influenciando para o ódio e preconceito? Obrigado. Cara, eu acho que qualquer um tem a opção de estar dentro ou fora, de influenciar, participar de governos ou não. Mas o que eles não devem jamais é influenciar a sua comunidade, as suas decisões pessoais, as suas opiniões, né? Políticas, no caso. Eu acho que você qualquer cristão, ele pode se engajar politicamente, ele precisa, né, se expor, mas a sua comunidade não está ali para isso. A sua igreja local, ela não está ali como palanque político. Né? Você sim tem as suas decisões e cumpra isso. Agora, não use o evangelho para dizer que tem que ser assim, né? Então, eu acredito que nossa comunidade em si, eu nunca falei em quem eu votei, não vou falar, até porque a maioria das vezes eu estava viajando, então não pude voltar. Mas... durante toda a vida. Sim. Mas e certamente eles não sabem pelas mensagens em quem eu votei se eu apoio alguém ou não,
entendeu? Então, eu acho que o caminho é esse. Nunca influenciar uma decisão política. Sempre influenciar o evangelho genuíno que é Jesus Cristo, transformar a vida de pessoas, reconciliar pessoas, que é o que a gente falou até agora. Muito bom. Cabas? Fica até bronzeado, né? Diego Bessa, você acha que as igrejas, religiões deveriam ter mecanismos internos para coibir que elas sejam eventualmente instrumentalizadas para a realização de projetos de poder de pessoas, grupos? Muito obrigado, Diego, pela interação. Sim, acredito que sim. Hoje há um crescimento nessa área, né? A igreja evangélica ela foi para dois extremos. Ela nunca fez nada, nunca se envolveu, agora está se envolvendo demais. Então está gerando muitos conflitos, porque vai se usar a igreja para muita coisa ainda, tem se usado e vai se usar. Então há um perigo nisso. Então eu acho sim que deve ter alguns limites a serem colocados para que a gente não se perca, cara. Para que a gente não se perca. Eu acredito no evangelho como uma mensagem de transformação para a humanidade. E se essa mensagem se perder, a gente tende a ser derrotado em muitas coisas. Sem dúvida. Vamos lá. Vitor, muito obrigado também pela sua interação. Fala, Céu, conheci o Evangelho da Graça faz um tempo e venho sendo estabelecido nessa verdade. Gostaria de saber como cresci no meu caráter emocional, trauma, bloco, mas no caminho da graça. Aí, na verdade, é só um comentário, né? Uma pergunta. Para você entender melhor, o que eu tenho falado sobre ser pregador da graça, né? Evangelho da graça. A palavra evangelho significa boas notícias de alegria. Quando a gente fala de graça, significa o contrário a legalismo, certo? O Antigo Testamento, através da lei mosaica, Deus tirou o povo ali do Egito, né? E no deserto estabeleceu os 10 mandamentos, ok? Então, Deus guiou o povo através desses mandamentos. Então, ali se estabeleceu, se o homem obedecesse, Deus iria abençoá-lo. Se o homem desobedecesse, ele seria amaldiçoado, certo? Então, a Bíblia em si é um livro com divisões de alianças, de tempo, né? Então, se você não souber interpretar bem isso, você vai acabar usando a Bíblia como uma arma, né? O apóstolo Paulo diz que o fim da lei mosaica é Cristo, certo? Então, nós não estamos mais debaixo de ordenanças, de mandamentos para ser abençoado ou amaldiçoado. Nós estamos agora debaixo de um relacionamento com Deus através de Cristo. Então, graça significa aquilo que eu recebo de Deus, mas que eu não mereço. A lei era um mérito humano, a graça não. Eu recebo por aquilo que Cristo fez e não pelo que eu faço. É esse evangelho que eu acredito. Em um Deus que eu não merecia, e um Deus que não está olhando para o que você está fazendo de certo ou errado, mas um Deus agora que se apresenta como Pai. E Pai educa, Pai instrui. Pai que educar oferecendo um presente, né? Se você fizer isso, vai formar um filho interesseiro, não transforma. Então é nesse evangelho que eu acredito em um Deus que se relaciona comigo como um Pai e por me amar, Ele quer me abençoar, Ele quer fazer tudo por mim. Não porque eu fiz uma escolha religiosa, não porque eu estou fazendo tudo certinho, não porque eu estou me vestindo dessa forma, nada disso. Aí que há perseguição, porque algumas pessoas dizem, mas se você apresentar esse Deus, entre aspas, vai ser muito fácil, então as pessoas vão fazer tudo errado agora. Eu falo, cara, as pessoas sempre fazem tudo errado. Elas não precisam de um motivo para isso. Agora eu não vou mudar minha mensagem porque alguém decidiu fazer alguma coisa errada. Eu não vou mudar o que eu acredito que é a verdade, porque alguém decidiu pegar isso e fazer o que quiser, né? E a gente tem aqui alguém dizendo que foi transformado, o caráter dele foi mudado por ouvir. Porque, Serginho, se eu ouço sobre um Deus que está exigindo coisas minhas, cara, eu não vou querer me relacionar com ele, eu vou ficar ali, ou então vou ficar, velho, eu tenho tanta coisa errada na minha vida, e a minha pergunta é, quem não tem coisa errada? Quantos erros eu cometi hoje? Então será que eu seria digno de cantar um louvor para ele? Não, cara. Não, eu canto para ele porque eu sei que ele é bom, sabe?
porque Ele é gracioso, porque Ele é um Pai, não porque eu mereço isso. Então o Evangelho não tem nada a ver com mérito. O Evangelho aniquila a meritocracia. É por isso aquele poema, né, de graça. Gratidão me descreve, maravilhosa graça me persegue. Confrontado em tudo que eu pensei saber, você resume a minha obra apenas receber. A obra minha agora é receber. A minha alma resistiu até onde podia, mas no cansaço da minha meritocracia você apenas sorria e de maneira doce me dizia: filho, o seu maior esforço é para descansar, não há mais preço algum a pagar. Tudo já está consumado, escrito de dívida cancelado, encravado na cruz. Graça é favor teu, merecido por Jesus. Essa é a mensagem e é por isso que as pessoas se identificam. Muito bom. E aí você fala isso antes de cantar a canção. No caso. Cante aí. Antes de toda... Cante aí. Toda a ministração. Não, mas é porque tem, eu ouvi no Spotify hoje, sim, né? Primeiro você declama e depois tem a música. Aí eu tô pedindo pra você cantar a música. Ela faz parte da canção, né? Tem esse lado meu agora que eu também despertei pra poesia. Então várias das minhas canções tem uma poesia ali no final. Sim. Tem sempre uma porque o propósito é a mensagem. Sim. Não é o ritmo, não é a... Entendeu? Olha o que Ele fez por mim, favor que eu nem mereci. Olha o amor que Ele tem, pedidos fiz, me deu além. E quando eu vi, reconheci, só podia ser você. Com a minha própria força eu não saí do mesmo lugar. Agora eu sei que quero viver e depender do seu amor. Não há limites para quem crê em ti. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante graça. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante graça. Aí tem um rap de Costa Carque. Grato pela graça garantida, ó, maravilhosa vida hoje. Quem me vê agora diz, oxe, olha como ele brilha. Novos trajetos e trades que me trazem a tradução do que é viver o que é um real milagre. Tipo Paulo e Mandela, não temo cárcere e sou livre. Sobrevivi ao que eles dizem sobre minha cor, nagô, nego e origem. Peguei a visão, ele não faz acepção. Me convidou pra ser Deus é negão, é nós irmão. E quando eu vi, reconheci, só podia ser você. Com a minha própria força eu não saí do mesmo lugar. Agora eu sei, quero viver e depender do seu amor. Não há limites para quem crê em ti. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante graça. O violão desafinou, cara. Eu tava Mas tava massa. Muito legal. Pô, Céu, e é tão massa, velho, assim. Pô, como uma pessoa que acompanha a sua carreira assim de tanto tempo, de perto, assim. Ver essa verdade, você cantando tudo isso, emocionando, é legal, cara. Poxa. E ao mesmo tempo você tocando aí, eu pensando quantas pessoas são tocadas por isso, né? Sim, e como a gente influencia, sim. A responsabilidade que a gente tem, que sempre teve, né? Como artista, assim, de provocar bons sentimentos, bons pensamentos nas pessoas, né? É uma coisa que a maturidade traz pra gente, né? A gente procura música às vezes para o reconhecimento, por grana, por tudo mais. E aí você começa a entender que você tem um veículo na mão, cara, de transformação social. Fantástico. E aí você passa... As pessoas dizem, você ama a música? Eu falo, não. Eu achava que eu amava, porque... Mas eu entendi que eu amava o que a música me proporcionou, né?
Mas eu amo a mensagem e utilizo a música para de um certo modo, influenciar e transformar a vida de pessoas. Quando a gente olhar para lá, às vezes que eles estão dando um toque pra gente, alguma coisa. Não. Mas não é, pô, enfim. Mas você tem alguma... Meu diretor me pediu pra você perguntar o seguinte: você tem alguma música da época da Chicafé ou anterior que você continua tocando? Hoje mais não. Eu cito Chama da Paixão, né? Que foi o grande sucesso da Chicafé. Chicafé teve comigo... Ela teve algumas canções específicas, mas a que marcou mesmo foi Chama da Paixão. E você foi o meu primeiro, o meu segundo, o meu terceiro amor. Eu pretendo fazer uma citação dela nessa música que a gente estava conversando, né? Uma música no próximo disco, chama Eu Disse Bye Bye, que é essa conversa do Sérgio Velho com o Sérgio Novo. O Sérgio Novo se despedindo desse céu velho, né? Então... porque o refrão da música é: eu disse bye bye ao velho, eu disse bem-vindo ao novo, eu disse adeus pra tudo que eu fui, eu disse bye bye. Aí eu quero fazer essa pergunta e resposta, né? Eu disse bye bye, bye bye, adeus, né? Sim, o Sérgio Velho cantando aqui de fundo. Mas eu não de um certo modo, eu não me arrependo do que eu fiz. Eu estava com a mentalidade daquela época, pensando daquela forma. Eu sempre quis fazer tudo bem, e assim, não tem do que me vergonhar. Não tem mesmo, porque não era um repertório também... Você não tinha nada de apelativo no repertório. Exatamente. Era muito musical, muito bem cuidado, né? Isso. Porque, e assim, nas imitações que eu tinha na época, sim, né? mas eu digo assim, porque às vezes a gente tem essa falsa impressão de que só porque faz sucesso, porque tá na mídia, é necessariamente diluído. Chegou aqui o Sampaio Sabores. Pronto. Sampaio Sabores, obrigado. É um refrizinho. Eu quero mais água de torneira, Bill. Água de torneira, amei. Sara Pitanga, mensagem que liberta. Amo. Muito obrigado, Sara, pela interação. Beijo, Sarinha. A gente perdeu alguma interação, Cabas? Vamos lá. Edna, obrigado pela interação também. Há 4 anos assisti um vídeo do céu e caí de joelhos chorando. A toda a minha vida e da minha família foi nova. Coisa linda. Beijo, Edna. Isso é muito legal, né? É isso aí que preenche. Move a gente. Solatium Music, não sei se eu pronunciei certo. Céu, o que você acha quando cristãos têm como uma referência de vida espiritual a vivida pelos grandes nomes do Antigo Testamento? As pessoas subestimam a graça? Tem um bocado de seguidor aí perguntando. É o que eu expliquei, né? Na verdade, os homens do Antigo Testamento, eles são conhecidos como heróis da fé. Hebreus capítulo 11 fala isso. Então são sim referências. Eles viveram em outro período, mas eles deram as suas vidas, né? Por aquilo que eles acreditavam. Então são sim referências e a gente tem que usá-los como referência. Abraão, Isaac, Davi e tudo mais. Mas a mensagem que eles traziam, ela precisa passar pelo filtro do que Cristo fez, né? Para se tornar a realidade para nós. Porque nós estamos agora após a cruz, após a ressurreição de Cristo. Então, antes Deus se relacionava com a humanidade por meio do sacrifício dos animais, por meio da lei mosaica, né? Dos rituais religiosos, que a gente chama de lei cerimonial, as cerimônias que aconteciam. Inclusive no templo também, né? No templo de Salomão, exatamente. Somos sacerdotes, então todos aquela liturgia, né? Hoje não, Deus se relaciona conosco através de Cristo, que aqueles animais todos representavam o sacrifício dele, né? Então, eles são referências de pessoas que deram as suas vidas, mas a mensagem que eles trouxeram, ela apontava para a gente, né? O apóstolo Pedro diz que eles pediam a Deus, eles imploravam para que Deus revelasse, mas a Bíblia diz que para eles não foi revelado o que para nós hoje é a graça, entende? Então, eles são sim referências, mas a mensagem em si, ela vem através principalmente do apóstolo Paulo, que é o maior doutrinador, né, da igreja, que é a graça de Deus. Eles não viveram debaixo da graça, a gente vive. Estou aprendendo também. Caba, sem mais interação, por favor. Duda Espínola, que, né, fez parte do Adão também, hoje está lá em Portugal, enfim. Coisa linda. Trabalho dele lá musical também, fazendo mestrado. Céu, o que é que você pensa quando cristãos usam passagens de livros como Levítico para justificar o preconceito contra homossexuais? Acha que um dia o cristianismo superará isso?
Obrigado, Duda. Usar o livro de Levítico, que é o livro das cerimônias que eu te falei, eu só aceito se ele usar todo, né? Então ele vai usar a parte que fala sobre homossexuais, ele vai usar a parte que fala sobre tatuagem, que nunca foi tatuagem aquilo ali. Mas, por exemplo, ele vai ter que, quando a mulher entrar no ciclo menstrual, ele vai ter que afastar a mulher dele da casa dele, vai ter que tirar a mulher da casa dele. Como ainda é um costume para os ortodoxos, né? Sim. Para os judeus. Não vai poder raspar barba, nem cortar cabelo. Então, se ele quiser usar Levítico, ele vai ter que usar tudo. Não o que convém. O que convém, né? Não um versículo isolado, só porque ele quer. Não. Essa é uma antiga aliança, eram rituais. Naquela época, o sangue era moeda, né, entre Deus e os homens, então o sangue era utilizado para o ritual. Só que hoje nós temos o sangue de Cristo e já nos purificou, então não há mais necessidade desses sacrifícios e nem dessas ordenanças, então jamais podemos usar. Como eu falei aqui para você, muitos não respeitam essas alianças diferentes, essas dispensações diferentes, esse tempo e essa forma como Deus se relaciona com a humanidade. Então pega o livro todo e diz qualquer coisa que está escrita é a verdade absoluta. Não, aquilo foi escrito para um povo específico, para o judeu. Eu não sou judeu, eu não nasci em Israel, eu não sou israelita, e eu nasci depois da morte de Cristo. Então para mim Deus tem uma outra aliança, uma outra forma de se relacionar. Então não posso jamais pegar um texto em que Deus se relacionava de alguma forma, de outra forma com as pessoas, porque senão eu vou ter que agora sacrificar animais, voltar a esses rituais todos, né? Para que Deus me abençoe. Então não adianta você pegar só o que te convém. É preciso interpretar a Bíblia agora pelo que Cristo fez, por aquilo que a gente vive hoje, e jamais pegar lei cerimonial, rituais específicos de uma aliança que já se passou. Embora historicamente também seja importante, a gente, como você falou, tem as referências. Não, o Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento é o testamento que Adão deixou para a humanidade. O Novo Testamento é Cristo, que Paulo chama ele de segundo ou último Adão, né? Que eu acredito também nesse Adão negro. Muito bom. Salomão, inclusive. Tatuagem aqui, Salomão, inclusive, era da velha guarda. Da velha guarda. Mas você não. Queria sua opinião sobre isso. Salomão, ele, apesar de ser da velha guarda, ele era um cara mais. Deixou um arcabouço até filosófico. Sim, muito individual dentro dessa velha guarda, não é? Sim. Muito avançado, digamos assim. Uma referência de sabedoria, né? Sim. Eu gosto muito do Salomão. Muito. Mas você vai se encantar com o que eu vou te dizer. Salomão, ainda muito criança, assumiu o trono de Israel, e a oração dele foi: Deus aparece a ele e pergunta: o que é que você quer? E ele disse: eu quero sabedoria para governar o meu povo. Então Deus falou para ele: por que você não pediu mulheres? Por que você não pediu riquezas? Nenhum homem será tão sábio quanto você, né? Então Salomão recebeu inspiração divina. Então é uma referência sim para os provérbios de Salomão, né? Os conselhos são muito bons em todas as áreas, né? É verdade, ele é danado esse Salomão. O negócio mesmo do bebê lá que... Isso, é uma referência de sabedoria. O primeiro julgamento dele, porque os reis naquela época não eram juízes, né? Então o primeiro julgamento dele, 2 mulheres dormiram sobre um bebê, 2 prostitutas da época, né? Uma matou o bebê porque ela dormiu em cima. E ela de noite pegou o bebê vivo da outra e colocou, e aí chegou diante de Salomão. Imagina o barraco, né? As 2 mulheres ali. O filho é meu. Como descobrir isso, né? Sim. E Salomão, inspirado, falou: me dá uma espada, eu vou cortar a criança no meio, vou dar uma parte para cada. E todo mundo se assustou. O primeiro julgamento de Salomão, cadê o rei sábio e tal? E a mãe verdadeira falou: não, meu senhor, deixe que ele fique com ela. Eu prefiro meu filho vivo com ela do que ele morto. Isso é muito lindo mesmo, né? E ali ele entendeu que aquela era a mãe verdadeira, tirou do colo da outra e deu a ela. Então... Toma, distraído. Só que Salomão tem um conselho dele. Olha como a Bíblia é um livro, que eu chamo a Bíblia de o livro de Cristo. Porque inclusive o Antigo Testamento, inclusive Salomão, todos os personagens, eles estão catalogados para falar do que Cristo faria. Sacrifícios todos.
Cara, Salomão tem um conselho que ele disse, isso é maravilhoso. Ele, sobre pessoas que estão precisando de recurso, ele diz o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observa os teus caminhos, né? E aí, se você for estudar um pouco sobre a formiga, você vai ver que a formiga é um animal que carrega cargas, elas acumulam alimentos para a próxima estação, né? No formigueiro ali. Então, além de várias características, a gente não vai ficar falando tudo. Só que eu sempre digo que existe um Salomão melhor, que é Cristo. Cristo, quando vai ensinar sobre provisão, ele diz: olhe para os pássaros. Uau, você já pega isso aí. Salomão mandou olhar para baixo, para a formiga. Jesus mandou olhar para cima, para os pássaros. Você já começa a entender. E aí eu tava lá em casa ouvindo Bob Marley, né? Bob Marley conta, né, que ele... 3 pássaros visitavam o quintal dele e diz que aquele é um sinal divino, né? Three little birds. Three little birds. Isso é uma mensagem divina. E eu comecei eu sempre criei muito passarinho, só que em cativeiro. Eu peguei as gaiolas que tinha lá em casa, mandei tudo assim. Falei, cara, não vou criar mais nada. Aí comprei alpiste para alimentar os passarinhos silvestres, né? Soltos ali e tal. E aí tinha pardal ali, tinha rolinha ali, eu jogando, beleza. Mas tem um pássaro chamado lavadeira. Você conhece aquele branco com preto? Sim. Que eu comecei a jogar e 3, cara. Falei, rapaz, eu tô um Bob Marley todo. 3 aparecia toda manhã lá no quintal. Falei, rapaz, eu tô um Bob Marley todo. E eu comecei a jogar o peixe e esse cara, nada a ver, sabe? Eles iam para um lado e para o outro. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Que passarinho é esse? Não come alpiste? E aí eu comecei a observar que eles iam por conta de um formigueiro que tinha lá em casa. Então eles não comem alpiste, eles se alimentam de formiga. Caramba. Então, Cristo, de um certo modo, ele falou, olhe para os pássaros. E tem pássaro que se alimenta de formiga. Ou seja, a sabedoria de Cristo, ela engole a sabedoria de Salomão. Ah, que bonito. Entende essa representação? Sim. Salomão disse, olhe para as formigas acumulam. A mensagem de Jesus é, olhe para os pássaros. Eles não semeiam, não trabalham, e o Pai Celestial de vocês não deixa faltar nada para eles. Não acumule tesouros onde a traça e a ferrugem corrói, né? Então, ele fala sobre alimentar os pobres. Então, Salomão manda você olhar para um animal que carrega e acumula. Jesus vem e diz, não, olhe para os pássaros e não acumule. É uma quebra muito... É uma quebra, para que você não passe a confiar no que você acumulou. Então, ele vem com uma sabedoria superior. E no final do texto ele diz, eis aqui alguém que é maior que Salomão. Muitas pessoas do marketing multinível, entre outras coisas... aí viu. Usam coach e tudo mais, usam muito os provérbios de Salomão, né? E Salomão em si... claro que tem muitos conselhos, como você falou, maravilhosos, mas se você quiser, não que todo mundo faça isso, mas que se você quiser levar alguém a crer que ele vai ficar rico e milionário com o que você fala, é melhor você usar Salomão do que Jesus. Porque a riqueza de Salomão era incontestável, mas Jesus, ele produzia riqueza. É diferente. É diferente. Por falar em alimentação, você vai estar a ponto de experimentar a única pauta fixa do programa, que é experimentar o hambúrguer dos Sopais Sabores. Vamos lá. E enquanto isso, a gente vai fazer uma interação com o público, porque Céu vai provar e a gente já sabe que ele já sabe qual vai ser a resposta dele, para poder dizer à vontade. Você sabe que você pode se inscrever no nosso canal, você pode ativar o sino, você pode compartilhar e pode dar like. Essa proposta é importante porque... você não fortalece somente o BahiaCast, você fortalece essa coisa linda que a gente está vendo aqui, né? Esse bate-papo musical tão interessante, tão informativo. Chama os cachorros, Ana Maria Braga. Meu Deus. E essa tem sido a tônica aqui do BahiaCast. A gente está muito feliz de poder compartilhar esses momentos aqui que estão nos tirando da cama todo dia com muita vontade de fazer mais um e mais um e mais um. Porque é muito legal, isso daqui é muito legal. Tem interação, Cabas? Tem uma pergunta aqui. Opa, uma pergunta. Lupécio, Saulo Fernandes já se mostrou interessado... Peraí, vamos do começo. Primeiro quero agradecer a Lupécio, que ele é o cara mais assíduo do BahiaCast. Está sempre fortalecendo com a gente. Obrigado, Lupécio. E Lupécio pergunta se Saulo Fernandes já se mostrou interessado... Volta, por favor, Cabas. Em participar da sua igreja, como são as conversas contigo sobre isso?
Obrigado, Lucas. Cara, por incrível que pareça, eu nunca convidei, não. Porque assim, eu procuro não ser chato. Eu tenho minhas convicções, eu tenho minhas crenças. Meu irmão, um cara maravilhoso, um ser humano fantástico, um coração lindo. Ele vê muitas coisas que aconteceram comigo, ele sabe, ele me apoia muito nisso. Só que eu não sou do cara que te convida para um lugar. Entende? Eu sou um cara que eu tenho uma mensagem, eu tenho um bate-papo, eu quero me relacionar com você. Então, mais do que convidar alguém para um lugar, eu levo o lugar para a pessoa. Sim, sim. Que é o que eu faço com a minha família, sabe? E tem um pouco assim, apesar de vocês serem irmãos, tem essa coisa, por exemplo, que a gente adquire de artista para artista, de respeitar o tempo e saber que para aquela pessoa, pelo fato dele ser um cara tão... Sim, né? sim, Você consegue exercitar isso com seu irmão? Com certeza. Porque tem aquele amor de irmão ali, como você falou, a família, mas tem esse olhar com o artista? Com certeza. E mais que tempo, respeitar as escolhas das pessoas, né? E para mim, Armando é cristão, trabalha comigo. Eu não fico, vá lá na nossa comunidade, não faço isso. Não é esse o ponto. Porque tem muito cristão que centraliza nisso. Tem que ir na minha igreja, tem que ir na igreja. Cara, e não é isso. Nós somos ela. Isso aqui virou, a gente está falando sobre isso. Glória a Deus. Não, entende? Entende? Porque não é o espaço, o prédio. Senhor, concedei-me mais água de torneira, por favor, por intermédio de Bill. Porque Bill esqueceu da minha água de torneira. Tá atrás de você, o milagre aconteceu. Entende? Então, assim, tem essa questão de respeitar o tempo. Você não chama ninguém? Não fico, não sou desse tipo, não. Ninguém? As pessoas, poxa, onde é? Eu quero ir, eu quero conhecer. Depois de conversar comigo, elas têm acabam me perguntando. Beleza, vou. Se não, vamos lá em casa, vamos tocar um violão, vamos conversar, eu quero ouvir mais. Vou lá. Esse é o ponto, sabe? Porque a gente não pode santificar prédios, né? Não achar que os prédios são o agente transformador das pessoas. Não. É uma mensagem. E quando você tem consciência dela, seu convite não é para um prédio. Você, na verdade, nem tem convite, você se relaciona. Entende? Então... Mas isso é muito moderno, cara. Que bom. É exatamente essa outra imagem que eu quero passar. Entende? De evangelho. Porque é esse Cristo que eu acredito. A minha pergunta é, para que prédio Cristo convidou a gente? Muito legal, Céu. Que massa, velho. Nenhum. Que alegria, viu? Entendeu? Maria Alice de Carvalho Urpia fala boa noite, BahiaCast. Serginho convidado, é outro Serginho, são dois Serginhos, são dois charás. Obrigado, Alice. GD Santana, obrigado, está sempre também fortalecendo o BahiaCast. Céu, quando se deu sua conversão, após quantos anos você despertou para a verdade que lhe libertou, não só de forma espiritual, como das amarras impostas pelas instituições religiosas? Muito bom. Cara, a minha conversão em si não aconteceu num prédio, já foi aí, né? Foi num quarto de hotel. Estava viajando com Chicafé para uma cidade chamada, na verdade foi Belo Horizonte. A gente tinha acabado de fazer um carnaval em Pompéu, que é o interior de Minas, e foi maravilhoso, foi marcante esse carnaval. E os contratantes, eles ficaram tão eufóricos com o carnaval. Pra você ter ideia, Serginho, era um bloco com 10 mil pessoas. Eram 3 trios no bloco. A gente tocava no trio do meio, um trio na frente passando, que saiu o som, que a gente tocava, e um carro de apoio também que fluiu o som, e um camarote ainda, um espaço com 2 mil pessoas. Então 10 mil pessoas. Cara, quando você falava, vamos dar a volta no trio, meu irmão, era alucinante. Qual deles? Qual deles? Todo mundo saía. Então maravilhoso, assim, marcante. Foi o melhor carnaval da minha vida. E aí eles ficaram tão eufóricos que marcaram 3 shows em Belo Horizonte 15 dias depois. Você sabe que para fazer um evento, divulgação. Sim. Só que ele entendeu que tinham 10 mil pessoas ali, que ali se 3 mil fossem para um evento, já lotava. Então nós fomos, e eu já estava muito... Minha mãe, né, por ser cristã esse tempo todo, ela já estava ali... ouvindo uma banda chamada Diante do Trono. Sim. Ouvindo muito ali DVD e tal. E eu vinha e ouvia com ela e tal. Gostava.
e sempre um negro, né, me perseguindo, que é uma coisa que eu tenho, que é uma cantora chamada Nívia Soares, que é negra e é a que eu mais me encantei. E aí, quando eu fui em Belo Horizonte, a igreja da Lagoinha é lá, né, a igreja Diante do Trono é de lá, minha mãe falou, poxa, compra algumas coisas pra mim aí, compra um disco, um livro, alguma coisa. E aí eu pedi para o cara da van, pô, velho, me leve lá. Ele, pô, é do outro lado da cidade, mas beleza, eu vou te levar. Aí a gente foi, eu e um percussionista, tem uma lojinha lá e sai comprando um quadro para minha mãe, comprei um bocado de coisa. E comprei um CD, Nívia Soares tinha acabado de lançar um CD solo. Cara, esse hotel que a gente estava em Belo Horizonte foi o único hotel que eu pisei na minha vida que tinha um aparelho de som. Que eu nunca vi um aparelho de som num hotel. Não tem. Esse tinha. Eu botei o CD, Serginho, cara, e quando eu liguei, botei a música da mulher, uma presença invadiu o quarto, cara. Eu falei, só consegui cair de joelho ali chorando, parei horas ali chorando. E isso perdurou ali por meses, 6, 7 meses. Toda vez que Você eu ia ainda tocando na banda, e eu fazia meio que um ritual. Antes de tocar, eu botava lá, trancava a porta. Sim. Apagava a luz e nem sabia que a Bíblia dizia isso, né? Entra no teu quarto e tal. E sempre me emocionava muito. E ali eu acho que foi a minha experiência de nascer de novo, de conversão e tal. Tanto que 6 meses depois que eu encontrei um pastor, que ele me chamou para a igreja, que era uma igreja de artistas na época, que aí eu fui. Mas eu já estava aquecido. Tanto que 2 semanas, 1 mês depois, eu já estava cantando na igreja e já estava emocionando ali. Tá? Foi muito rápido. E aí, mas nessa igreja, mesmo sendo igreja para artistas, ainda tinha... não os pastores, mas pessoas ali que falavam a música do mundo, essas coisas, né? Essas sinalizações. Então eu comecei a ver tudo isso. Rompeu mesmo essa mentalidade minha, mais aberta para tudo, quando eu tive essa experiência, né? Do vídeo lá com o pessoal de religião de matriz africana, e também quando eu saí da minha última igreja, que eu tinha aberto como pastor, para fundar a nossa própria comunidade. Então, para fundar a nossa própria comunidade, eu falei, cara, essa aqui eu vou fazer diferente. Eu sei o que eu vivi, eu sei quantas pessoas foram machucadas e abusadas nesse sentido, e eu não posso fazer a mesma coisa. Então, eu comecei a orar pedindo a Deus para me dar uma visão, né? E quando eu decidi sair dessa antiga igreja, a palavra foi, saia, porque eu tenho algo novo para conversar com você, diferente de tudo que você já viveu. Eu falei, cara, então é isso aí. E, mas assim... apesar de estar surpreendendo você e quem está ouvindo a gente aqui com essa visão, eu ainda me considero religioso. Por quê? Porque eu cresci nessa estrutura, não tem como eu negar. Não tem como negar que eu sou homofóbico, não tem como negar que eu sou racista, não tem como negar que eu sou preconceituoso. Por quê? Ainda que eu não queira ser, eu recebi uma estrutura disso. Eu estou em fase de desconstrução. Eu não quero agir assim. Mas isso está sendo desconstruído. Crenças foram colocadas, bloqueios e experiências emocionais foram estabelecidas ali. Então eu preciso remover isso até que eu me encontre pleno nisso, né? Já é muito diferente de muita coisa que a gente vê, né? Mas eu confesso que tem muita coisa ainda para tirar. Porque talvez, não tem problema em reconhecer isso. Às vezes, nosso discurso está bonito, mas os nossos olhos falam outra coisa. E eu estou consertando muita coisa. Eu quero olhar as pessoas como Cristo olharia, cara. É isso. Eu tive a experiência de voltar para o carnaval depois de 5 anos, né? Que foi o carnaval do ano retrasado. Não sei agora o calendário. Foi um ano antes da pandemia, né? E eu me encontrei ali. Já tinha ouvido muito discurso, que era música do mundo, que era pecado, que é isso e aquilo, preconceito. E aí eu fui pro carnaval, estava tomando um banho e eu ouvi, vá trabalhar com Saulo. E aí eu liguei para ele, cara, eu vou fazer produção para você. Só vou estar cuidando de sua voz, cuidando de você e vamos lá. E aí foi muito bom para ele, eu estava também treinando com um nutricionista, então eu já indiquei algumas coisas para a voz, foi um carnaval maravilhoso dele. Mas eu não cantei, eu fiquei ali só como produtor pessoal dele, cuidando da voz dele, foi um carnaval maravilhoso, ele chorou no final me agradecendo. Mas eu fui sem cantar e pela primeira vez eu vi a multidão de forma diferente. Eu consegui enxergar um cara vendendo cerveja como a única forma que ele tem de levar pão para casa.
o motorista, o outro, e vi pessoas querendo encontrar algum meio de se divertir, de se satisfazer. Aí eu falo, cara, tá começando. Eu tô começando a olhar a humanidade com outros olhos. E eu acho que a mensagem genuína, ela faz isso, Serginho. Porque se eu aprendo uma mensagem para olhar as pessoas com preconceito pelo aquilo que elas fazem de errado, cara, qualquer mensagem oferece isso. Qualquer palestrante oferece isso. Mas não é isso. É isso que nos divide, é isso que está nos destruindo. É isso que impede você de crescer e de aprender com alguém que você já expeliu, sabe? Eu não sei tudo, eu tenho algo que eu preciso aprender de você, eu tenho algo que eu preciso aprender de cada um aqui, cara. A nossa experiência de vida aqui é uma experiência de aprendizado com tudo e com todos. O tempo todo, né? O tempo todo. Não pode se fechar, não pode achar que é o dono da verdade. Não, verdade não tem dono, não. Que massa. E aí, que tal o São Pai Sabores? Cara, maravilhoso, maravilhoso. Deu um problema, né? Covardia. Deu um problema que você fica louco querendo acabar com a fala pra morder de novo. Fica à vontade, fica à vontade. Brincadeira. É isso aí, rapaziada. Esse é o BahiaCast. A gente tá aqui ao vivo com o Céu Fernandes, muito legal. Faça suas interações aí, vamos conversar, vamos aprender. Maravilhoso, maravilhoso. E vamos ouvir música e vamos também valorizar os nossos anunciantes aí, principalmente aí o do momento, que é o Sampaio Sabores. Mas também a Carpon, também o nosso querido Dr. Enzo também, e também a Zion e Copo cheio também, pode dar bebida. Tô quase lá, quase decorando todos. Duda Espínola mais uma vez. Céu, tenho tendência ao ceticismo, porém respeito muito cristãos como você. Se mais seguidores das grandes religiões abraâmicas, ele caprichou agora, tivessem a sua lucidez, volta um pouquinho, cabeça, imagino um mundo um pouco diferente. Um abraço. Adeus. Obrigado, irmão. Não foi nem pergunta, né? Foi uma... Obrigado. Lilian Paula, obrigado mais uma vez, sempre aí fortalecendo com a gente. Obrigado a BahiaCast por essa noite maravilhosa com esse ser humano cheio da presença de Deus. Fui extremamente abençoada. Muito obrigado, Lilian. Seu apoio também tem sido muito importante. Valeu. Roberto Kennedy Bastos. Parabéns pelo tratamento dado ao áudio. Muito bem, a cabeça está indo ali. Nosso Kennedy também, professor de filosofia, também músico. Prince Adamo também, alô irmãos do BahiaCast, também, um cara de Deus também. Muito legal. Pronto. Tem o que... Fica de boa. Fica de boa. De boa. Maravilhoso, cara. Meu Deus. Shows. Semana que vem vai ter de novo? Você está se encaixando numa tipologia aqui que inclusive é bastante frequente do BahiaCast, que é das pessoas que a gente já está com vontade que venha de novo, né, não, viu? Maravilhoso. Shows. Como é que vai ser a vida agora, nesse momento de retomada? Como é que tá? A gente, como eu falei, estava falando com você antes da gente começar a entrevista, esse projeto, né, esse disco chamado Graça, Tambor e Cordas, ele nasceu por acaso. Eu não estava planejando isso. As minhas composições eram para a igreja específica, né? E a gente fez um acampamento de carnaval com a banda de Tapetinga, de uns amigos, mandar até um beijo para Betão e tal. E a gente estava tocando lá, uma banda de percussão também. E eles sonhavam em conhecer Cara de Cobra. E Cara de Cobra já estava me rondando, velho. Esse tempo todo, ficava me perturbando, me chamando de pastor e tudo mais. E aí, no meio do carnaval, eu falei, cara, Cobra tá tocando, velho. Falei, liga pra ele aí. Aí eu liguei pra ele, Cobra, está no acampamento aqui, tem uma galera que a gente conhecer, vem aqui. Ele foi. E aí a gente acabou cantando junto, Cobra se emocionou, chorou lá e tal. E ele é um querido também. Maravilhoso, maravilhoso, coração lindo. É. E levou o Hilton Mendes, que é guitarrista, não sei se você lembra dele. Sim. Tocava na Sala 4, aquele violãozinho da Sala 4. Clássico. E levou o Hilton e eles estavam com um estúdio ali em Itapuã, chamado Casa de Levi. E aí, cara, vamos lá, vamos gravar. E a gente foi, e quando foi, já pegou a guitarra. Como o Hilton é canhoto, só tinha guitarra de canhoto, tinha uma guitarra lá com a corda enferrujada.
eu comecei a gravar as músicas e tal, e aí a gente surgiu esse disco. A gente demorou 1 ano e 3 meses, né? Por que isso? Porque a gente quis uma composição, a gente quis criar imagens, né? Arranjos com imagens, textos e tudo mais. Mas eu confesso que a gente não tinha um projeto artístico, né? Então, vamos lá. Deixa a vida me levar, né? Meio Zeca Pagodinho assim, vamos lá. E aí, a gente assinou com a Sony, mas ao mesmo tempo eu tinha uns desejos de fazer algumas coisas, acabei não conseguindo fazer porque não tinha um projeto. Então, nesses 2 últimos anos, né? Eu me guardei mesmo para parei essa agenda de pregação também que estava me tomando. Entender que esse também é o desejo de Deus. A questão social, você acaba sendo uma resposta de Deus para alguém. Entende? Então é maravilhoso. E esse projeto ele vai trazer essa conexão com outros projetos sociais, né? A gente vai ter parceria com a CUFA, de uma música que a gente lançou chamada Mais Amor, Por Favor. A gente vai lançar um clipe, tá maravilhoso. A gente manda até um beijo pra galera da Bubi. Cara, produzindo um clipe fantástico com a gente. Eles são massa mesmo. E tem uma canção chamada Canudos que a gente vai lançar. Depois aqui nos bastidores eu vou te mostrar o clipe. A gente foi lá pra Canudos, cara, viu a situação das pessoas em parceria com um projeto chamado Retratos de Esperança, de um amigo meu chamado Bismarck. E você pode ser uma voz para esse povo, né? A gente está construindo casas lá e ouvir os relatos de momentos de seca que agora está voltando, que eles passaram lá, que tiveram que ir para mata procurar alguma coisa para comer, e desespero, você chora, você não consegue. Então a gente começou a ver a vida, né, de quem não tem energia elétrica num lampião, aquela escuridão, coisas que para hoje, para essa geração não existe, né, mas que para muitas pessoas é uma realidade. Então aí a gente está em parceria também com o NASCE, né? Fraternidade Sem Fronteira. Fraternidade Sem Fronteira, o NASCE também, que a gente vai Hospital Martagão de Esteira, que a gente vai fazer uma música sobre incentivo ao transplante, à doação de medula, que é Doe Amor, que é uma música infantil, né? Bacana. E aí tem uma música sobre fraternidade, outra que a gente deve fazer com o Olodum, que é uma homenagem a Neguinho do Samba. Música maravilhosa. Então é isso que eu falo, não cabe numa bolha religiosa, né? É um trabalho que... E cara, eu tenho canções que eu amo, né? Que fizeram parte da minha história, que eu quero regravar assim, que eu quero trazer uma nova roupagem, quero botar nosso projeto. Cara, tem muita música de Bob Marley que eu sou apaixonado e que tem tudo a ver com o que eu falo, né? A música de Bob Marley foi uma das músicas mais religiosas que existiam, né? É verdade. Então, ele que furou essa bolha, né? Então, nada mais divino que as músicas de Bob Marley. Então, algumas coisas de Michael Jackson também, tem muita coisa boa. Então, eu quero furar isso. E clássicos da MPB que essa geração não ouve, né? Que tem canções maravilhosas, que eu consigo enxergar Deus, né? na inspiração, né? A música é um presente divino dado ao homem. É claro que existem propósitos diferentes, cada um compõe de acordo com as suas crenças, ok, eu respeito tudo isso, mas a gente dizer que um é bom, o outro é ruim, né? Você vai gostar de uma letra, você vai odiar a outra, beleza, mas as pessoas em si são ruins, né? Então, motivações são diferentes, beleza ou tal. Mas aí, se a gente for colocar nessa caixa, a gente vai ver que muito religioso tem uma motivação totalmente errada. Então, quem somos nós para julgar? Então, eu quero fazer música, cara. Tem uma música que vai ser carro-chefe agora, né, Armando? Acho que essa eu vou ter que tocar. Pronto, a gente chegou naquele momento do programa onde você tem que se comprometer publicamente que você vai voltar. Está feita a promessa. E cante, só cante. Essa música tem uma história. Ele falou só cante, eu vou contar a história pra ele. Conte. Brincadeira. Eu fui criado em Barreiras, né? Interior da Bahia, já falei. E lá em Barreiras a gente criou Meu pai sempre gostou muito de criar pássaro, né? Em cativeiro, e era um negócio meio brutal. Que a gente criou o pássaro preto. Só que o pássaro preto era arrancado, cara, do ninho, ainda sem pena, e vendido. Aí meu pai comprou um
E como ele trabalhava o dia todo, quem cuidava era eu. Então eu fazia aquele mingau ali de farinha e dava, e criei. E esse pássaro preto cresceu apegado a mim. Só que a gente tinha lá em casa também canário belga e periquito da Austrália. E o canto desse pássaro preto acabou se tornando ridículo. Porque era uma mistura. Como ele não tinha ouvido o canto dos pais... Ah, que interessante isso. Ele começou a cantar como um periquitinho da Austrália, que é um canto já esquisito, e como canário. Então, imagine um bicho grandão. Né? Então, eu ia lá, botava o dedo, ele botava a cabeça. Então, eu me satisfazia naquilo ali, né? De, poxa, ter um controle sobre aquele animal. Era esse sentimento ruim, né, disso. E aí, cara, o tempo passou, a gente veio para Salvador, tal... Trouxe ele pra cá, ele acabou fugindo da gaiola, mas como cresceu em gaiola, nunca aprendeu a voar. Bateu nas paredes do prédio e consegui pegar ele de novo. O tempo passou, a gente acabou tendo que se mudou, né? Pra outra pessoa. E isso é quando eu tinha lá pros seus 13, 14 anos. O tempo passou e eu comecei a me lembrar muito desse pássaro preto. E aí, cara... eu descobri que ao longo da minha caminhada eu acabei me tornando um pássaro preto. Eu acabei me desconectando do canto que meu pai me deu para cantar. Eu acabei me tornando um cantor de outros cantos, de outros pássaros. Um cara que se encontrava agora dentro de 4 paredes, né, de uma religião, e então preso, né, e nunca tinha aprendido a voar. É um pouco da minha história. Então eu comecei a ver, eu me emocionei, e essa lembrança trouxe isso, e essa era a mensagem divina para mim. Você precisa se conectar com o canto que seu pai te deu para cantar. Cada pessoa possui seu canto. Você pode ser influenciado por outros cantos, mas você tem um canto original que Deus te deu para cantar. E eu comecei por isso esse desejo meu de liberdade, entende agora? Sim. Porque perfeito. eu comecei a ver que eu preciso ser aquilo que eu fui criado para ser. Preciso ser original. E aí eu acabei fazendo uma música nesse sentido, e ela vai ser o carro-chefe do disco que a gente vai lançar. O nome dela é Pássaro Preto. Maravilha, toca aí. É uma conversa com aquele menino que prendia o pássaro, né? Como a psicologia descreve, a criança interior. Né? Sim. Dizendo. É um Ijexá, a gente vai gravar em Ijexá. Eia, menino, deixa pássaro preto voar. Eia, menino, deixa pássaro preto voar. O meu canto não cabe na sua gaiola. A minha voz não nasceu pra ser domesticada. As minhas asas não vão ficar atrofiadas aqui. Existe um céu além dessas paredes. Eu vou voar. Eia, menino, deixa pássaro preto voar. Eia, menino, deixa pássaro preto voar. Sem óculos, sem rótulos que me impedem de enxergar quem eu sou. Sem títulos ou conceitos, deixa eu viver, vai. Sem rótulos, sem óculos que me impedem de enxergar quem eu sou. Sem títulos ou conceitos, quem nasceu pra cantar como um rei não se cala em cativeiro. Eia, menino, deixa pássaro preto voar, voar. Eia, menino, deixa pássaro preto voar. Geral aí no estúdio. Muito legal, cara. E aí, tambor na cabeça. Muito bom. Quando você lançar, então, você volta. Pronto, mano, já tá marcado. O EP? Já tá marcado.
A gente vai lançar agora esse EP com 5 faixas, né? Já quero entrar em estúdio semana que vem. Já tem 2 canções gravadas. E em seguida a gente já grava um disco já com 10 faixas, tipo Graça, Tambor e Cordas. Aí tem Pássaro Preto, tem Eu Disse Bye Bye, tem... O repertório tá maravilhoso. Eu tô ansioso pra entrar em estúdio logo pra gente gravar e lançar. Feliz da vida. Muito bom, meu irmão. Poxa, tenho certeza aqui que... Pode ser que eu volto. Ah, com certeza, a gente vai querer. Só não marca dia de segunda, É isso aí, rapaziada. Esse foi o nosso BahiaCast dessa noite. A gente ficou muito feliz com a presença desse ser humaninho da melhor qualidade, que cheio de luz aqui o nosso espaço de aquilombamento também, que é o nosso BahiaCast. Então, em nome de toda a equipe aqui, Céu, que é Walterson Cabeça e Jorge Bill, a gente agradece a sua presença. E a gente espera que não demore de você voltar aqui também. Não, com certeza a galera que assistiu ou que vai ver a qualquer tempo vai curtir essa vibe. Eu que agradeço, cara. Que bom te ver, que bom eu estar com saudade, que bom olhar nos seus olhos de novo, que bom ver esse programa maravilhoso, cara. Podcast lindo, tudo maravilhoso. Não tenho nenhuma crítica, mano. Tudo maravilhoso, me surpreendeu e que bom. E eu quero também te ver na ativa, quero ver o show, quero ver o lançamento de vocês também, porque vocês não sabem, mas vocês influenciaram muito esse cara aqui também. Então, obrigado. A gente tava falando no carro, não foi? Pra não deixar mentir. É sempre bom. E você, cara, você é um cara sensacional. Todas as pessoas que eu falo, eu disse, poxa, vou fazer um podcast com o Serginho. Todo mundo, pô, o Serginho é um querido, um cara maravilhoso. Todas as pessoas que falam de você, todas elas falam do seu coração, da pessoa que você é. E, cara, permaneça assim. Seu coração é lindo, puro e que bom que eu tô aqui fazendo parte disso com você. Muito bom. Que esse programa cresça e que Deus abençoe vocês cada vez mais. Para mais pessoas. Que vamos. É isso aí, rapaziada. Então a gente se vê amanhã. Álvaro Tatu! Álvaro Tatu, aqui a minha primeira tatuagem, meu Deus do céu. Álvaro Tatu! O Vitor vai contar todas as histórias. É um cara... também um cara querido demais, cara. Demais. Ele tá retornando para Salvador e aí a Adriana tava me contando essa história que ele colocou outdoor, todo de volta na cidade, tá, não sei o que. Aí a Amanda Nunes, foi a primeira pessoa que mandou mensagem pra ele, poxa, cara querido também, que a gente tá mal. Essa aqui foi a primeira que eu fiz, foi ele, um grande profissional. Maravilhoso, um cara super querido também. Maravilhoso. Vocês veem como a gente tá tendo sorte aqui no BahiaCast. E na quinta, Olívia Santana vai estar aqui também, vai ser pauleira. A gente vai fechar essa semana com chave de ouro, que tem sido maravilhosa com a presença dessas figuras todas que estão passando por aqui. Então é isso aí, se liguem e aquela história, se inscreva no canal, ative um sino, vocês já sabem, compartilhem, deem like. Amanhã a gente tá de volta por volta das 7 horas, 7 alguma coisa. Tá marcado 7. 7 de baiano. Pronto. Vamos marcar 7 para começar ali 7h30, 7h30. É isso, baiano é assim mesmo, meu Deus, baiano é assim mesmo. Valeu, rapaziada, até amanhã, valeu.